Olá, bom dia. Bom dia para todos meus queridos amados irmãos. A paz para todo o Brasil, para o mundo, né? E para você que está assistindo essa live, estamos ao vivo, né? Já vai dar 11 horas já são quase 11 horas da manhã, né? A dona Ednei está preparando ali um almoço, né? Daqui a pouco aquele almoço maravilhoso. Estou aqui com a minha mãe, né? Essa é a minha mãe. É a mulher do qual preparou aquela bacia, né, de milho cozido. Rapaz, tava gostoso daquele milho, ó. E hoje estou aqui com a minha mãe, né? É um meu presente, né? A minha riqueza. É exatamente a nossa família. Porque aquele que não valoriza a sua família, exatamente, isso é um tolo. É um tolo. Porque a nossa família é o nosso patrimônio. É a nossa riqueza. É a nossa riqueza que Deus deu para nós cuidar. Então, cuide da sua família, cuide do seu pai, da sua mãe, honre eles enquanto eles estão vivos, para que você se vá bem na terra. Porque você que é filho, honre seu pai e sua mãe. Não importa o problema que eles tenham, não importa o que eles são, não. Honre seu pai e sua mãe, enquanto tem tempo. E não deixe para você valorizar seu pai só quando ele partir. Não, não faça isso. Valorize hoje. Hoje. Amém? E hoje estou aqui com a minha mãe. E junto vamos ler aqui a mensagem aqui da palavra de Deus, né? Para abençoar a sua vida, o seu lar, e todas as suas vizinhanças, seus filhos. Então tome posse dessa mensagem. Amém? Porque exatamente a palavra de Deus diz assim. Olha o que diz aqui. No livro de Isaías, né? No livro de Isaías, no capítulo 38, né? Vai falar exatamente da doença de quem? De Ezequias. Onde diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Olha o que diz aqui. No verso 1 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O que significa uma enfermidade mortal? Você sabe o que significa, mano? Enfermidade mortal? Não. Uma enfermidade mortal quer dizer aquilo que mata, aquilo que destrói, não é isso? E destrói uma vida humana. Porque muita gente pensa, né? Fala que uma enfermidade mortal, né? Não tem cura. Exatamente, não tem cura. Aos olhos humanos não tem cura mesmo, não é isso? Para os médicos. Porque quantas pessoas hoje em dia estão desenganadas pelos médicos, não é isso? Porque para os médicos não tem cura. Não tem cura para os médicos. Mas somente para Deus tem cura, não é isso? Porque muita gente diz, né, que não tem jeito para a morte. Para a morte não tem jeito. Será que tem jeito para a morte, mano? Sim ou não? Não. A minha mãe disse que não tem jeito para a morte, não é isso? Mas no livro aqui, né? Mas no livro de João, no capítulo 11, no verso 25, olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz. Porque muita gente diz, né? Muita gente diz que não tem jeito para a morte. Não tem jeito para a morte. Pois eu conheço um, né? Que tem jeito para a morte. Eu conheço um que é dono da vida. O dono da vida eterna. Ele é o dono da ressurreição. Da ressurreição. Sabia disso? Porque muita gente diz, né, que não tem jeito para a morte. Por quê? Até mesmo eles querem dizer que conhece a morte. Mas eu conheço a vida. E essa vida se chama Jesus Cristo. Porque no livro de João, né, no capítulo 11, o verso 25 diz assim. Olha o que diz, ó. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, tá vendo aí para você ver como tem jeito para a morte? Tem jeito para a morte, sim. E o nome dessa solução se chama ressurreição. Ressurreição. Porque muita gente conhece a morte, não é isso?
Até mesmo diz que não tem jeito para a morte. Mas tem jeito sim. Tem jeito sim. E esse jeito é ressurreição. Ressurreição. E só quem pode dar vida ao morto, só quem pode trazer o morto, né, lá do mundo dos mortos, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Então, essa é a sua resposta. Você diz que não tem jeito para a morte. Mas o jeito para a morte é a ressurreição. E quem é esse que faz a ressurreição? Quem é esse que é credenciado à vida, trazer dos mortos? Quem é esse? Jesus Cristo. É o único que pode trazer um homem dos mortos. É o único que pode dar vida àquele que está morto. É o único. Ninguém mais. Nenhum homem pode dar vida ao morto. Nenhum homem está credenciado a salvar. Nenhum homem pode salvar ninguém. Homem hoje em dia só faz bagunça no mundo, sabia disso? É corrupção, é matando, é roubando, é destruindo, é desse jeito. Mas somente um homem, eu só conheci um homem, né, que pode dar vida, né? Que um dia um homem tirou um morto vivo, não morto, né? Não vivo, mas exatamente morto. Há 4 dias que estava no túmulo. A carne já estava podre. Então um dia o próprio Cristo, né, chegou de frente àquele túmulo ali do Lázaro e deu ordem para que tirasse aquela pedra ali do túmulo, né? Que estava tampando aquela passagem ali, aquela porta. Então o próprio Cristo falou: tira a pedra. E quando tirou a pedra, né, o próprio Senhor Jesus Cristo falou: sai para fora, Lázaro, né? Sai para fora, Lázaro. E o Lázaro saiu, né, saiu intacto, saiu ileso. Lázaro saiu com, né, saiu com a pele, né? A pele de Lázaro era uma pele igualmente uma pele de bebê. É de uma criança, sabia disso? De uma criança recém-nascida. É o único que pode dar ordem aos mortos e os mortos reviver. É o único. Ninguém pode fazer isso. Homem nenhum pode dar vida a outro homem. Nenhum homem pode dar vida a uma mulher. Não pode. Porque só quem pode salvar, só quem pode dar a ressurreição é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sabia disso? Então, hoje em dia, o mundo está vacinado. Sabia disso? Até mesmo eu já vi dizer, né? Quantas pessoas já me falaram dizendo que não tem jeito para a morte. Não tem jeito para a morte. E eu lendo aqui a Bíblia, tem jeito para a morte sim. E o jeito é a ressurreição. E quem é que pode dar a ressurreição? Quem é? Um dia, Jesus Cristo, né, estava perante Marta. Marta, né, tinha um irmão chamado Lázaro. Lázaro, ele estava morto, Lázaro. Só que o próprio Senhor Jesus Cristo falou para Marta: Marta, teu irmão irá ressuscitar. Irá ressuscitar. Só que Marta falou: eu sei que ela vai ressuscitar. Ou melhor, eu sei que ele vai ressuscitar. No dia dos mortos. No dia da ressurreição dos mortos. Aí o próprio Cristo falou: Marta, eu sou a ressurreição, Marta. E todo aquele que crê, mesmo estando morto, esse viverá. Esse ressuscitará, mesmo estando morto. Olha só, tá vendo? Então ali, o próprio Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer para Marta que ele mesmo era a ressurreição. A ressurreição. E não importa o homem se ele está morto, não importa a mulher se ela está morta, não importa. Não importa aquilo que está morto na sua vida. Mas eu conheço alguém que pode dar sentido à sua vida. Eu conheço alguém que pode dar vida àquilo que está morto na sua vida. Eu conheço esse. E esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não adianta. Sem Jesus Cristo não há vida. Sem Jesus Cristo não há salvação. Não há. Com Jesus Cristo você pode tudo. Você vai além com Jesus Cristo. Sabia disso? E aqui diz,
no livro de Isaías, no capítulo 38, diz que Ezequias, né, estava doente. Doente de uma enfermidade mortal. Enfermidade mortal. Para esse homem, para o rei Ezequias, né, à vista dos olhos humanos, não tinha cura. Não tinha cura. Só para você ter ideia, essa doença do rei Ezequias, né, de Ezequias, era uma doença do qual eu vejo hoje, né, hoje, é poucas doenças que vai com essa doença, que é igual. É poucas doenças que tem hoje em dia, sabe disso? Porque essa doença aqui do rei Ezequias era uma doença mortal, daquela que não tinha cura, daquela que os médicos, né, diziam, não, isso aí não tem mais jeito, não é isso? O homem dizia que não tinha mais jeito. Só que o Ezequias já foi em muitos dos lugares, talvez no médico, e o médico falou, não, você não tem jeito mais não, rapaz, pode ir para casa, não tem mais jeito, não é isso? Quantas pessoas hoje em dia estão assim, está dentro do hospital, né, doente, com enfermidade, daquelas que não tem cura para o médico, está desenganado, não é isso? Do mesmo jeito era Ezequias. Ezequias. E se você prestar atenção, Ezequias, ele era um homem de Deus, Ezequias. Também como ele era um rei, né? Um homem. Só que para Ezequias não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Porque Ezequias vai no homem, não tem jeito. Vai no médico, não tem jeito. Vai em outro lugar, não tem mais jeito. Então o homem só tem jeito, só tem um só jeito, esse homem ir. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Por quê? Porque é a única solução da humanidade. Sabe disso? É a única solução da humanidade. E quando não tem jeito para o homem, né? Para os médicos, para algumas autoridades, né? Então, só resta buscar a Deus. Só resta clamar por Deus. Né? Sabia disso? Porque lá do céu, Deus enxerga toda a humanidade. Enxerga o doente, o deficiente, não é isso? O cego, o surdo, ele enxerga tudo. Enxerga tudo. E ainda tem mais ainda. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares do mundo. Todos os lugares. Só para você ter ideia, né? Diz aqui em 2 Crônica, né? 2 Crônica, no capítulo 16, verso 9, diz assim. Olha o que diz aqui. 2 Crônica 16, verso 9, diz assim, ó. Porque quanto o Senhor, seus olhos passarão por toda a terra. Quer dizer, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares na terra. Quer dizer, que os olhos do Senhor enxergam todas as pessoas na terra. Ninguém escapa disso, ninguém escapa disso. Aonde você estiver, Deus está te vendo. Aonde você se colocar, os olhos do Senhor lá está. Se você está escondido, ali estão os olhos do Senhor. Ninguém escapa dele, ninguém. Ninguém passa em branco, ninguém. Então, o rei Ezequias, ele estava doente. Ele estava com uma enfermidade mortal. E ele ia morrer. Né? O rei Ezequias, ele ia morrer. Talvez ele já estava até preparado já um caixão ali, né, para ele se enterrar, né? Ou melhor, para ele se colocar logo lá dentro. Já tinha até preparado um caixão. Talvez já tinha preparado até uma cova já para ele, né? Para ele se enterrar. Para ele se enterrar. Porque ele estava já como se fosse nos últimos dias de vida dele, né? Olha o que aconteceu agora. Olha o que aconteceu. No verso 2 diz assim. Ou melhor, no verso... Vamos ler do verso 1, né? Que diz assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. De uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quer dizer, que Deus falou com o profeta, né? Deus falou com o maior profeta daquele tempo, o profeta Isaías. E Deus falou, Isaías, vai até a casa lá de Ezequias,
Fala para ele colocar sua casa em ordem. Organiza sua casa. Porque ele vai morrer e não vai mais viver. Quer dizer, todos nós um dia vamos partir dessa terra. Todos nós vamos partir dessa terra. Só que nós temos que estar de bem com Deus. Nós temos que estar, né, bem preparado. Nós temos que estar preparado para que um dia nós vamos partir dessa terra. Eu fico imaginando quantas pessoas de dia não se preparam para morrer. Porque até para morrer tem que se preparar. E não adianta. Um dia nós vamos partir. Um dia vai chegar a nossa hora de nós partir. Sabia disso? De nós ir lá para dentro do cemitério. Porque lá no cemitério é onde acaba a arrogância, acaba o orgulho, acaba a prepotência, acaba a vaidade, acaba a rebeldia, acaba o orgulho, acaba o dinheiro, tudo acaba ali no cemitério. Mas nós temos que se preparar todos os dias da nossa vida. Nós temos que se preparar. Nós temos que se preparar. Se preparar. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Nós não sabemos qual é a hora que nós vamos partir dessa terra para outro lugar. Mas a certeza é que um dia nós vamos partir. Nós vamos partir. Então nós temos que se preparar. Se prepare hoje. Se prepare hoje. Não deixe para amanhã. Se prepare hoje. Porque hoje eu estou falando essa mensagem para você. Estou pregando, ministrando essa palavra para você. Junto com essa mulher aqui, rapaz. Com a minha mãe aqui, né? E amanhã? Será que eu posso estar aqui? Será que você pode estar aqui amanhã? É porque o amanhã só pertence a Deus. Ninguém mais. Só a Deus. Então, o próprio Deus falou para Isaías. Isaías, vai até a casa de Ezequias. Fala para ele. Organizar toda a sua casa. Porque ele vai morrer. Ele não vai mais viver. Porque, imagina só. Se você vai aos médicos, não tem jeito. Corre ao homem, não tem jeito. Não é isso? Vai em todos os lugares do mundo, não tem jeito. Aí você vai a Deus, aí você só vai ouvir Deus falar. Não tem mais jeito, acabou pra você. Hoje é o dia da sua morte. Você já imaginou nisso? Aí tá acabado mesmo. Porque se o homem diz que não tem mais jeito, aí se Deus falar não tem mais jeito, acabou mesmo. Acabou. Porque a única esperança é Deus. E se Deus falar acabou, acabou mesmo. E aí? Só que quando Ezequias ficou sabendo que Deus, né, tinha falado isso para ele, era a única solução de Ezequias, era Deus, né? A única esperança, não é isso? Era Deus. E Deus falou para Ezequias, através do maior profeta daquele tempo, através de Isaías, né? Porque o Isaías foi ali na casa ali de Ezequias e falou: Rei Ezequias, Deus falou para você organizar sua casa. Organiza, põe em ordem, porque você vai morrer, Ezequias. O próprio Deus mandou aqui trazer essa mensagem para você. Acabou para você. Acabou. Sabe o que foi que o profeta... Sabe o que foi que o profeta falou para ele? Acabou. Acabou. Agora imagina você. Quantas vezes você já ouviu falar para você esse tipo de palavra, né? Que acabou, pode parar, não tem mais jeito. Quantas vezes? Talvez você já ouviu muitas vezes essa palavra. Talvez até de algum parente seu, de algum amigo, não é isso? De uma pessoa mais próxima. Que pode parar por aí. Já é o fim, não é isso? Não pode mais continuar. O profeta Ezequias estava nessa mesma situação. Na mesma situação. Fico imaginando, né? Que quando está nessa situação, né? Nessa situação, igualmente estava o rei Ezequias. Cadê os amigos? Cadê os amigos? Os amigos não podem ajudar, não é isso? Os parentes não podem ajudar. As autoridades não podem ajudar, não é isso? Os médicos, principalmente os médicos mesmo, que dizem logo. Os médicos são os primeiros que dizem não tem mais jeito. Não tem mais jeito.
Então, e aí? Você vai correr a quem? Você vai chegar a quem? Me diz? Pedir socorro a quem? Você sabia que a maioria da humanidade, 80% da humanidade, só procura a Deus quando estão na pior? Sabia disso? Sabia disso, dona Dinite? Sabia disso? Que ele só procura a Deus, só chega a Deus quando estão na pior? Quando estão no fundo do poço? Quando estão passando por certo momento da sua vida, aí é que eles vão procurar Deus. Mas quando está tudo certinho, ninguém quer saber de Deus, não. Ninguém quer saber de Deus. Só para você ter ideia, nesses dias agora, de sábado para domingo aqui nesse Monsenhor Tabosa, quantas pessoas, né, foram para a farra, foram para a bebedeira, foram para a balada, não é isso? E quantas deles estão chorando hoje, estão desanimados, tristes, né? Quantos? Me diz aí quantos? São muitos deles, né? É porque eles só deixam para buscar Deus, quando estão na pior, quando estão no fundo do poço, quando está numa enfermidade, com uma doença chamada enfermidade mortal. Aí eles vão buscar Deus, clamam a Deus, buscam a Deus, até ora, não é isso? Até fica de joelho, mas quando estava no bom, no melhor, ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer nem ficar de joelho para buscar a Deus. Sabia disso? Desse jeito. Então, as pessoas só deixam para se preparar para buscar a Deus quando está na pior, quando já é tarde demais. Quantas pessoas faz isso? Quantas? Então, o rei Ezequias estava nessa mesma situação. Eles tinham como se fosse alguns dias de vida só, algum dia de vida. Porque exatamente esse homem, né, já tinha ido a alguns médicos, né, e nada tinha jeito. Os médicos falaram, não, acabou para você, né? Já estava desenganado pelos médicos. Só que Deus falou com Isaías, vai até ali na casa de Ezequias, fala para ele organizar a sua casa. Põe em ordem a sua casa, que ele vai morrer. Acabou para ele. Acabou. Olha o que diz mais aqui no verso 2, ó. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ao Senhor. Quer dizer, que o profeta Ezequias, ou melhor, que o rei Ezequias, né? Por ele ser um rei, por ele ser um homem, né? Por ele ser uma autoridade, um líder, ele se ajoelhou dentro da sua casa. Ele se virou para a parede, se ajoelhou ali. Se ajoelhou. Porque ele ouviu que não tinha mais jeito. Deus tinha falado para ele que não tinha mais jeito. Acabou para ele. Acabou. Agora imagina só. Olha o que foi que aconteceu mais, ó, no verso 3. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com a inteireza de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Quer dizer, que o Ezequias, por ele ser um líder, né? Um líder, uma espécie de líder. Ezequias era um rei, um líder, um homem, né? Só que esse homem, ele ficou de joelho dentro da sua casa, orou a Deus, clamou a Deus. Só que ele, né, demonstrou fraqueza, por ele ser um líder, né, ele demonstrou fraqueza, né, porque um líder, por mais que ele seja um líder, ele não tem que demonstrar fraqueza, não, ele tem que ser forte. Em qualquer situação, em qualquer problema, ele tem que demonstrar ser forte. Ser forte, sabia disso? Mesmo que vá morrer, mesmo que cerque os problemas, ele tem que demonstrar ser forte. Demonstrar ser forte. Porque se demonstrar fraqueza, não vai adiantar nada. Se for se preocupar, também não vai adiantar nada. Não adianta. Então é melhor
ficar firme. Ficar firme. Porque eu vejo quantas pessoas hoje em dia está doente, está com enfermidade, né? Com certeza mortal, daquelas que matam, daquelas que destrói, né? Estão preocupadas, está correndo aos médicos, né? Corre ao homem, corre em todos os lugares do mundo, até mesmo eles saem do Brasil para ir para outros países, para tentar, né, se curar, e não tem cura, não tem jeito, porque a única solução, o único remédio, a solução é Deus. A única solução é Jesus Cristo. Não adianta. Não adianta, né? Porque muita gente aí, hoje em dia, né, se preocupa com dinheiro, se preocupa com carro de luxo, se preocupa com mansão, não é isso? Mas quando está dentro de um hospital, entre a vida e a morte, o dinheiro não pode fazer nada. Não pode. As pessoas só deixam para buscar a Deus, clamar a Deus, quando está na pior. Quando está passando por um certo momento da sua vida difícil. É desse jeito hoje em dia. Sabia disso? Então, o rei Ezequias sabia que ia morrer. Ele sabia, porque não tinha mais jeito. Ele correu ao homem, não tinha mais jeito. Foi aos médicos também não. O médico falou para ele, acabou. Imagina só isso. E se o homem falar para você que não tem mais jeito, e se os médicos falar, e se o próprio Deus falar para você que não tem mais jeito, e aí? Você vai correr a quem? Me diz aí você. Ou você vai esperar a morte dentro de casa? Me diz aí. Qual é a solução agora para você? É não desistir. É buscar a Deus, buscar a Deus e buscar a Deus. É desse jeito. Porque a única solução está com Deus. Sem Deus você não é nada. Assim como nós, né? Assim como nós não somos nada sem Deus. É desse jeito. Então, a oração, né? O próprio rei Ezequias, ele orou, buscou a Deus dentro da sua casa. Ele se ajoelhou, ficou de joelho, de frente para uma parede ali, né, isolado, como se fosse isolado ali. Ficou de frente para a parede e orou a Deus. Orou a Deus. E essa oração tocou o coração de Deus. Tocou a Deus. Mexeu com Deus. Né? Porque o rei Ezequias, ele não tinha mais solução para ele. Ele ia morrer. Já estava como se fosse decretada a morte dele, né? Pelos médicos. Porque para os olhos humanos, não tinha mais jeito. Acabou para ele, né? Só que ele, né, ficou de joelho dentro de casa, orando, buscando a Deus, né? E quando ele orou, colocou a sua fé e orou, isso tocou o coração de Deus. E isso mudou a sua vida. Né? Então, aqui diz, né, no verso 4, diz assim. Então, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi, Deus de Davi, né? Deus de Davi, teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, viu as tuas lágrimas, quer dizer, que o rei Ezequias, né, ele estava de joelho, orando, e não só orando, ele estava chorando. É assim que acontece quando uma pessoa recebe, né, uma notícia, não tem mais jeito para ninguém. A pessoa se apega a chorar, começa a derramar lágrimas, porque não tem mais jeito, não é isso?
Quantas pessoas hoje em dia estão chorando? Me diz aí quantas. Quantas pessoas hoje em dia estão chorando? Está aflito? Está desesperado? Não é isso? Quantas pessoas estão isoladas? Porque não quer mais receber nem sequer seus próprios parentes. Não quer se abrir nem sequer com a sua própria família. Não quer desabafar. Quantas delas estão até mesmo, né? Chorando, aflita. Diz aí quantos. São muitos, né? Milhares de pessoas hoje em dia estão chorando. Não é isso? Estão desesperadas. Porque recebeu a notícia, né? Recebeu a notícia que não tem mais jeito. Recebeu a notícia que essa enfermidade não tem cura. Recebeu a notícia que vão tirar os aparelhos do seu parente, né? Do amigo, todo amigo. Recebeu a notícia que não tem cura, né? Que o transplante, né, de rim não tem mais jeito. Uma transfusão de sangue também não tem mais jeito e não tem outro meio, vai morrer. Quantas pessoas hoje em dia estão assim, chorando, está aflita? Quantas? Me diz? São milhares delas. Milhares delas estão dentro de um hospital, desesperada. Não é isso? Desesperada. Porque recebeu a notícia que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Do mesmo jeito foi Ezequias, o rei Ezequias, recebeu a notícia que ele ia morrer. Acabou. Acabou para ele. Só que ele colocou, né, dentro da sua casa de joelho, clamando a Deus, orando e chorando forte. Chorando, derramando lágrimas. Olha só. O rei Ezequias ele era um líder. Mas como líder demonstrou fraqueza. Demonstrou fraqueza. Igualmente tem muitos aí, né? Líderes. Perante uma grande situação. E quando se coloca numa grande situação assim, né? Difícil. Né, impossível para o homem, né? Claro, para o homem. Aos olhos humanos. As pessoas demonstram fraqueza. Mas quantas pessoas estão assim? Só que Deus agora vai falar com o profeta Isaías de novo. Isaías, volta imediatamente à casa desse homem. Volta à casa de Ezequias e fala para ele que eu ouvi a oração dele. Que eu ouvi a oração dele. E que eu também, fala para esse homem que eu, de lá do céu, eu enxerguei as lágrimas dele. Eu vi ele chorando e me clamando, orando a mim, pedindo uma chance, pedindo mais uma oportunidade, não é isso? Eu vi esse homem desesperado, eu vi esse homem angustiado. Fala para esse homem que eu vou acrescentar agora 15 anos na vida dele, eu vou aumentar mais uns anos, né, de vivência, quer dizer, eu vou dar mais 15 anos para ele viver, 15 anos. Imagina só, se você recebe uma notícia dessa, como você vai ficar? Vai ficar alegre, não é isso? Contente. Vai começar a limpar as lágrimas. Não é isso? Logo você vai ficar feliz da vida. Olha o que diz. Porque no livro de Isaías, no capítulo 38, verso 5, diz assim: vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos. Rapaz, ó, é o único que pode fazer isso, né? Quer dizer que médico não tem poder para fazer isso, né? Ah, rapaz. Então é só Deus mesmo. Só Deus pode mudar a história da humanidade. Somente Deus. Porque se os médicos falar não tem mais jeito nisso, muita gente pensa que a última palavra vem dos médicos, vem dos homens. Claro que não. Porque esse homem já estava preparado para morrer, já estava, né, como se fosse de caixão comprado, né, para morrer. Então, ele sabia que ia partir. Ele sabia que a sua missão tinha acabado na terra. Só que ele não queria partir assim, né? Tão triste, doloroso.
Só que ele orou a Deus. E a sua oração tocou a Deus, né? Tocou a Deus. Tocou o coração de Deus. E Deus falou: vou acrescentar, Ezequias, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então é desse jeito. Porque eu fico imaginando, né? Que às vezes não tem solução para você. Não tem vida, né? Porque às vezes você recebe uma notícia de alguém, não tem mais jeito. Aí Deus vai, coloca uns pontos, né? Uns pontozinhos para continuar. E Deus vai e diz para você: tem jeito sim. É só você clamar a mim. É só você me buscar. Porque se você buscar Ele nesse exato momento, clamar a Ele, você vai achar. Se você buscar a Deus pela tarde, pela manhã, pela madrugada, pela noite, você vai encontrar. Você vai encontrar. Então, busque a Deus. Não deixe para buscar a Deus só naqueles momentos difíceis, nos momentos ruins, nos momentos que você está passando difícil. Busque a Deus todos os momentos, todas as horas, que Ele vai te abençoar. Fica com essa mensagem. Lembra-te que Deus é com você, que Deus é contigo. Amém? Fica todos na santa paz. Essa é a mensagem. Que Deus te abençoe. Agradeço a cada um de vocês que ficaram aí. E pensa nisso. Deus pode dar sentido à sua vida. Deus pode mudar a sua vida. É só você clamar, só você buscar. E é isso. Em nome de Jesus. De Jesus. Amém.